E pensando assim, que a gente tem vários gestores aqui hoje no programa, né, que são do programa ou que querem entrar no programa de pós-graduação em gestão dos serviços de saúde. A gente tem gestores da área de atenção primária, gestor hospitalar, gestores que lideram linhas de cuidado da mulher, do homem, do adulto. E pensando em acessibilidade. Se a gente for pensar, a linha oncológica, por exemplo, eu acho que ela se conecta muito com a reprodução humana, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para os gestores que estão aqui hoje. Como fazer a gestão e um planejamento dessa paciente, por exemplo, que vai, ou o paciente, né, que vai fazer um tratamento oncológico, a quimioterapia, radioterapia. Isso é interessante. A gente vê alguns casos de ninguém pensar nisso, né? E depois, lá na frente, essa pessoa pode ser prejudicada. Ela tinha desejo, talvez, né, de ser mãe. Conta um pouquinho sobre isso. Priscila, esse tema é muito importante. Que bom que, né, que você falou sobre isso, porque falta muita informação. Né? A gente tem aí uma carência muito grande nas políticas, né? Porque nem todo mundo tem informação do tanto que é importante, por exemplo, essa paciente, ou a mulher ou o homem que foi diagnosticado com um problema oncológico, fazer o congelamento dos gametas antes de passar pela quimioterapia ou pela radioterapia. Por quê? Porque diminui muito a quantidade. Às vezes, até zera essa quantidade de material. Então, nossa política aí, né, ela é muito precária, porque não tem informação. O oncologista mesmo não repassa isso para o paciente. Então, esse é um tema muito importante, que deveria ser muito bem falado, muito bem divulgado, e não é. E o Brasil avançou muito na questão oncológica, né? A gente viu que teve um avanço. Hoje, o paciente oncológico ele tem um prazo para ser atendido. Talvez conectar todo esse contexto, né? Se a gente for pensar, hoje é um momento muito de reflexão, nós gestores aqui, como é que a gente pode incluir isso no contexto de uma jornada de um paciente oncológico, né? Pensar no indivíduo na frente. E assim, quando o paciente recebe esse diagnóstico, ele fica bastante debilitado, deprimido, né? E imagina se ele pudesse receber um tratamento pensando no futuro, né? Olha, vamos fazer um tratamento de congelamento de óvulo, porque você, né, pode querer ser mãe, querer ser pai. Então, isso eu acredito que é até um ânimo para o paciente. De perspectiva. Exatamente, de futuro. E falando em inovação, Priscila, há 15, 20 anos atrás não se pensava em congelamento de óvulos, né? O congelamento seminal é mais antigo, mas em torno de uns 50 anos, 40 anos. E o congelamento de óvulo é bem recente. E antigamente fazia-se o congelamento de tecido ovariano, que ainda é feito, mas agora o congelamento de óvulo é o tratamento padrão ouro, né, para essas pacientes que querem preservar a fertilidade. Então, ainda é feito o congelamento de tecido ovariano, não é considerado mais experimental, mas é uma técnica mais restrita, né, que requer cirurgia para retirada do ovário. Então, ela ainda é menos utilizada, mas o congelamento de óvulos já está totalmente difundido e deve ser difundido mesmo, né, para preservar a fertilidade da paciente.